relax. Relax. Right now? Right now. Cinema Descascado por Clara Vives e Marcos Vinícius Pompeu. Olá. Round 1. Fight! Porrada! Porrada! Tcharará! Porrada! Não, eu não sou a Briga. favor da violência, mas temos que falar uma coisa muito séria aqui. O quê? Tretas de cinema. Não existe cinema sem treta. A treta acompanha o cinema desde o início, né? Eu acho que os primeiros filmes foram feitos através de treta, não foram? Acho que sim. Bom, gente, eu sou Clara Vives Marcos Vinícius. e nós estamos aqui para narrar algumas tretas de cinema para você, algumas bem clássicas. Trouxemos umas antiguinhas, uma ou outra assim mais novinhas, assim, mas é para vocês saberem que a treta nunca acaba. Então vamos lá começar a treta. Tá embalado pelo soco que o Will Smith deu no Chris Rock. Assim, sou a favor da violência? Não. Mas talvez ele merecia? Sim. Treta recente. Essa é bem recente. Mas foi embalado nisso, né? Porque aquele socão, ele não sai da minha cabeça. Ele tem a mesma energia do socão que eu queria dar na cara de várias pessoas. Que isso? Não, mas Que agressividade. Stay out of trouble. não sou a favor de violência, mas a violência figurada, eu sou a favor. Então tá. Então vamos lembrar algumas tretas da história do cinema. Bom, é bom a gente lembrar que os filmes e a vida real, eles estão sempre em conversa, assim, sempre tem um diálogo entre os dois. Então tem muitas tretas que saíram do filme e viraram treta na vida real, e tem treta que saiu da vida real e tá no filme, né? Que é o caso do primeiro que a gente vai contar aqui. Qual vai ser então? Vamos lá, vamos nos dois grandes, Kubrick e Stephen King. Ah, briga boa, hein? O que você acha? Acho ótimo. Eu acho que foi uma briga justa ali. Bom, para contextualizar, né, o que acontece? O Stephen King foi quem escreveu o livro chamado O Iluminado. Quem gosta de filme de terror, gente, na verdade, livro de terror, de thriller, essas coisas, você tem que começar a ler Stephen King hoje. Leitura fácil, histórias maravilhosas. E pode começar pelo Iluminado, que o Iluminado é maravilhoso. É obrigatório. É uma leitura obrigatória. O Iluminado, ele foi escrito pelo Stephen King, que é um cara que tem aí seus livros adaptados para cinema há décadas, muitos adaptados. E aí o Stanley Kubrick, né, que é um gênio, para quem não sabe, é o diretor também de Laranja Mecânica, 2001 Uma Odisseia no Espaço, e vários outros. De olhos bem De Olhos fechados. Bem Fechados. É, isso aí. E aí, como começou essa polêmica? Simplesmente o autor de livro, a gente tem essa coisa, eu como roteirista vou ter que defender, né? Porque faz sentido. É claro que você vai preferir o livro do que o filme, porque está falando de dois tempos diferentes de contar uma história. Uma história pode ser contada em 400 páginas, você vai imaginando do jeito que você quiser, e o filme tem 1h30, 2 horas, tem gente que é louca, bota 4 horas, mas seguimos, né? Então o Stephen King estava ficando muito chateado, porque o Kubrick estava adaptando esse livro que chama O Iluminado, e simplesmente o Kubrick decidiu enlouquecer o Stephen King. Você não é tão bom assim, é um fracassado. E colocar ele no baixo calão, né? De como ele fosse um escritor de merda. E decidiu deixar uma mensagem subliminar. Porque o que acontece? No livro, o personagem principal é bom contextualizar, assim, dar uma premissa, né? Do que é o Iluminado. O Iluminado é o seguinte. É um filme, ou livro, né? Sobre um cara e a sua família, que é um filho e a esposa. Eles vão cuidar de um hotel durante um período de inverno, que o hotel é gigantesco, um hotel de luxo, e ele fica vazio durante o inverno, então fica comida restocada, ficam só os 3 no hotel. No alto do inverno, lá cheio de neve em volta do hotel, não tem como sair, não tem como entrar, ninguém vai lá. E aí conta-se uma história, né? As crônicas dessas pessoas vivendo dentro desse lugar gigantesco e como os delírios deles vão tomando conta deles ali. Overlook Hotel. Overlook Hotel, verdade. Como o Kubrick estava fazendo, pegou essa história e falou assim, eu peguei a história, é de outra pessoa? Mas eu vou fazer uma versão melhor em filme. E aí começou a treta entre os dois, o Stephen King ficou muitíssimo chateado, e aí o Kubrick falou assim, quer saber? Fica chateado, querido, pode ficar.
Já tinha os direitos mesmo. Já pra tinha os fazer. direitos, tava filmando, tava com dinheiro, tava tudo certinho. Vocês vão ter que me engolir! Já tinha botado o Jack Nicholson. E aí ele pra deixou uma fazer. mensagenzinha no filme. Qual foi? Seguinte, o personagem principal, no livro, ele tem um Fusca amarelo. Não, desculpa, ele tem um Fusca vermelho no livro. Isso. E no filme, ele tem um Fusca amarelo. O que acontece? Quando a família tá indo viver no hotel com o seu fusquinha amarelo, no meio do caminho é possível ver uma mensagem subliminar. Hoje em dia nem tanto, né? Porque foi meio que decodificado, né? Já descobriram isso. Mas tem um fusquinha vermelho batido no meio do caminho. Ou seja, é uma mensagem Eles subliminar. passam, né, pelo acidente. Sim, eles passam pelo acidente do fusquinha vermelho. E a mensagem subliminar para dizer: a sua história, Stephen King, acaba aqui. Aqui começa a minha. É E isso aí nasceu aquele filme maravilhoso. Mas vamos ser justos aqui e dizer que tanto o livro quanto o filme são maravilhosos. Eu acho que esse desfecho foi genial, assim. Né? Foi aquele tapa bem dado. É aquela provocação elegante, né? Porque vai ficar arrumando briga, assim, tipo, vai ficar xingando no Twitter? Não. Vou só dizer que a sua história acabou pra mim. E a minha, que é melhor que a tua, começou. É. Vamos puxar uma nacional? Vamos. Vamos representar o nosso povo brasileiro, que é um povo barraqueiro daqueles que a gente ama? Qual história nacional a gente pode falar? Vamos falar de um dos barraqueiros favoritos? Quem? Glauber Rocha. Glauber Rocha tem muito barraco, né? Não, conta uma aí, Ele vai. brigou com o Nelson Pereira dos Santos, brigou com o Arnaldo Jabor, brigou... Arnaldo Jabor eu acho que ele tava certo mesmo, né? Para com isso. Mas tem uma famosa dele no Festival de Veneza, que a crítica descacetou em cima do filme dele, A Idade da Terra, que fazia uma metáfora ali, mais uma vez uma espécie de cangaço e tal. E ele teve uma briga muito séria com o cineasta francês Louis Malle, inclusive. Só um segundo, desculpa te interromper. O cara saiu do Brasil para arrumar briga. Esse é o brasileiro que eu gosto, me representa. Continua, por favor. Não, o Louis Malle acabou ganhando o prêmio. E o Glauber, ele era muito elogiado pela crítica, mas por algum motivo, nesse Festival de Veneza, a crítica italiana acabou com o filme dele. Queria agradecer você, essa crítica que você fez aí, extremamente destrutiva. E ele encontrou o Luiz Malle no hotel e começou a xingar o cara, que você fez um filme de merda, que você era um bom cineasta, agora você virou um capitalista vendido, fazendo filme com os Estados Unidos. Tava errado? Não. Não tava errado, né? E o Malê falou o quê? Deve ter calado a boca dele, né? Porque tava todo errado. Não, o Malle respondeu, falou, você tá pegando dinheiro do governo da ditadura pra fazer filme, porque a Embrafilme colocou dinheiro no filme do Glauber Rocha, e foi essa briga, e isso acabou virando uma das cenas mais icônicas dos festivais de cinema, que é o Glauber Rocha fazendo um discurso ideológico sobre o filme dele, sobre o que ele pensa de cinema na porta do festival ali pro jornalista. O Festival de Veneza é molto buono per francese, é molto buono per americani, mas não é buono per nós. E nós não chamamos de estúpidos, nós conosciamo molto bene il cinema, l'economia, la tecnica e la politica. Qual foi o filme em questão? A Idade da Terra. Dá uma premissa aí para as pessoas saberem do que estamos falando. Segundo o próprio Glauber Rocha, né, A Idade da Terra é um filme semelhante a Deus e o Diabo na Terra do Sol, só que transportado para a África, para o Saara. E ali ele tenta colocar uma coisa de mitologia greco-romana, para mostrar ali a questão do Olimpo e dos templos sobre o patriarquismo, sobre a escravidão. Tá vendo, gente? Glauber Rocha comprovando que você pode ser cabeçudo, inteligentérrimo, culto e barraqueiro ao mesmo tempo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade se unificam. É isso aí. Vamos pra próxima? Sim, a gente teve brigas bobas também na história do cinema, como por exemplo o Stallone brigou com o Richard Gere, você conhece essa? Não. Eles brigaram por quê? Então, eles estavam fazendo um filme juntos e o Stallone foi dar uma carona pro Richard Gere. E o Richard Gere entrou no carro do Stallone comendo um frango todo molhado de mostarda. E ele falou, é melhor você não comer isso agora, senão você vai sujar meu carro. E ele ignorou, comeu, sujou o carro, sujou a calça do Stallone, e o Stallone deu uma cotovelada nele, porque ficou com raiva. Gente, mas quem é que bate no Richard Gere? Ele é tão bonitinho. Pois é, né? Ele sempre foi um velhinho fofo. Ele é um par romântico da linda mulher. Ele é tão fofinho, gente. Quem que briga? É só o Stallone mesmo, né? Parece Pô, que eles Stallone. nunca mais se falaram, algo assim, depois disso. Gente... Ciúme do carro, né? Coisa...
Tóxica. Falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de eu porrada de você. É coisa de homem hétero branco, meu Deus do céu. É. Tinha que ser, né, na verdade. Mais alguma treta? Olha, tem uma boa que é mais recentezinha, né? Vamos falar de uma coisa, uma treta, que ela é parte do nosso diálogo, Marcos Vinícius. Qual? Que é o Scorsese versus Marvel. Ah, esse é sensacional. É sensacional, né? Quem é que tá errado, quem é que tá certo? Scorsese. Tá certo. Scorsese. O Scorsese tá muito certo sempre. Essa é Por uma quê? treta que pode gerar um episódio só sobre isso, de tanta coisa que tá envolvida nessa discussão. Por quê, gente? Simplesmente, olha só, vamos entender uma coisa aqui. Você tem direito de gostar dos filmes da Marvel. Faz o que você quiser da sua vida. Só entenda que 95% deles são muito ruins. Não tem nada. É só efeito especial, slow motion e blá blá blá. E aquelas coisas de tipo, passa uma cena, você tem que ver o filme seguinte. É o esquema de pirâmide da Marvel, né? Que pra você entender uma história, você tem que assistir outros 50 filmes primeiro. Mas, o que acontece? O Scorsese é um diretor. Gênio. Um gênio. Um diretor da nova Hollywood que tá aí fazendo filme e fazendo filmes belíssimos desde sempre. Eu acho muito difícil, opinião pessoal, isso. O Scorsese dá uma deslizada, assim, fazendo filme. Não tem nenhum filme dele que eu assisti nos últimos tempos. Que, por exemplo, se você botar o Woody Allen ali, não tem nada a ver um com o outro. Mas se pensar assim, tipo, pessoas que estão fazendo filme há muito tempo. O Woody Allen, ele deu uma deslizada ali. Tem uns filmes dele bem estranhos, bem que eu não gosto. Mas o Scorsese, pra mim, não tem nenhum filme dos últimos tempos que eu falei, nossa, que filme bosta. Tem talvez o Irlandês que eu falei, podia ter cortado 2 horas, mas tudo bem, é um filme bom. Enfim, um dia o Scorsese, que parece mais o velhinho lá do Up, do desenho da animação Up, o velhinho bonzinho, né, bonitinho. Cara, pelo amor de Deus, esse homem, eu não quero descobrir nada dele, porque já chega o resto do pessoal que já me decepcionou, eu não quero descobrir nada tem dele. Passado. Não, todo mundo tem passado. Mas tem coisas piores, né? Sim. Não vou nem entrar nesse mérito aqui. Mas o Scorsese, um dia, ele estava em casa, sentado na poltrona dele, pensando em alguma coisa, e ele decidiu falar publicamente mal dos filmes da Marvel. Por quê? Porque são ruins. Marvel type pictures where the theaters become amusement parks. That's a different experience. It's not cinema, it's something else. Ele nem fala que é ruim. Fala assim. Ele fala que é um De entretenimento. uma forma elegante, mas ele fala, é ruim. Ele fala que é tipo ir num parque de diversão, que não é cinema. E realmente não é. Realmente não é. Tem elementos, mas... E aí, tipo, ele virou e fez um comentário inocente, né? Só que ele comprou uma briga com a legião de fãs de boneco. Ai, gente, comprou briga com uma legião de fãs de homens de 40 anos que acham que ninguém mais pode criticar nada, que os homens de 40 anos lá se descabelam, se despentelha todo e fica falando, que não sei o que, o seu cinema não é cinema de verdade, chupa Scorsese, mal sabendo que o Scorsese é um grande expoente, é uma pessoa que representa o cinema de muitas décadas. Além de tudo, ele usa o privilégio branco e rico dele para divulgar cinema asiático, cinema africano, cinema da América do Sul e cinema de várias partes do mundo. É um cara que tá sempre consumindo cinema e vivendo cinema. E aí, qual o nome do diretor? Você sabe que eu não sei, né? Tem que dar um Google aí. Que é o dono da Marvel lá? Não, o cara que dirigiu, porque eu acho que ele falou especificamente do Guardiões da Galáxia. Que é ruim, tá? A trilha sonora é boa. Tá, mas aí você vai lá ver por trilha sonora, bota pra tocar aí no seu aplicativo de música. Assim, existe público pra ver filme do Scorsese e ver filme de boneco da Marvel. Só que esses filmes recentes da Marvel, principalmente, todos usam a mesma fórmula. Ele vai replicando a mesma coisa, só muda o boneco que tá ali. Então eu acho que realmente tem uma pobreza intelectual, né? E o Scorsese é um cara que entende muito de cinema, percebeu isso e vai, é igual parque de diversão. Você tem aquele brinquedo ali que é a mesma coisa igual sempre. E tá certo. Eu dei o Google aqui pra entender que o nome do diretor é James Gunn. Guardiões da Galáxia, né?
do Guardiões da Galáxia. E o cara, ele ficou tão possesso que os filmes dele são ruins e alguém muito foda disse isso pra ele, né? Que ele não queria acreditar. Então ele virou e falou assim, James Gunn entende críticas de Martin Scorsese, mas rebate, quer ganhar atenção. Precisa, né? Precisa muito. Precisa muito. E aí, assim, é verdade, gente. É que o Scorsese deixou essa treta aguar, porque não tinha mais discussão, mas é bom, né? Porque eu acho que tem que ter sempre alguém. Quem é James Gunn na fila do pão? Eu devia ter que pesquisar quem era, né? Mas eu acho que tem que ter alguém que dá que vem publicamente pra dar aquela opinião impopular. Aquela opinião que na verdade, popular, né? Mas impopular no sentido de que ninguém fala sobre isso, porque ninguém quer comprar briga com um fã de um gigante chato desse. Mas Scorsese falou elegantemente, não é cinema, e o outro falou, quer atenção, e aguou a briga. Porém, o James Gunn deve até hoje dormir, se revirando e pensando, meu Deus, o Scorsese não me respondeu, porque ele é muito melhor que eu, ele sabe, eu também sei. E acabou. É isso aí. O velhinho também arruma briga. Pois é. Falando em velhinho, tem uma briga antiga também entre o Polanski, diretor, e a atriz Faye Dunaway, que era um ícone ali dos anos 60. Chocada. Como é que arrumaram confusão com a Faye Dunaway? Pois com a é. Clyde? Não, com a Bonnie. Bonnie e Clyde. É. Meu Deus, é a Bonnie. Como é que arrumaram confusão com a Bonnie? Ela sempre se envolveu em polêmica, né? Pô, se me atacar, eu vou atacar. Chocada. Mas dessa vez ela estava gravando o filme com o Polanski e simplesmente o Polanski não autorizou ela a ir no banheiro. E o filme era gravado dentro de um carro e ela estava com a garrafinha, fez xixi e jogou no Polanski. E ele gostou? Claro que não. Por que não? Tem gente que tem esse fetiche do Golden Shower. Inclusive já virou até assunto no Brasil, num carnaval aí que eu nem vou falar. O que eu acho dessa treta, maravilhosa, né? Porque se hoje se discute muito essa coisa do diretor abusivo, é porque um dia eles tomaram a frente da porra toda. Eu acho que xixi foi pouco. Foi pouco. Devia ter tacado cocô. O que mais fosse qualquer dejeto na cara desse homem. Errada não tá. Tem meu apoio. Tem meu apoio, Bonnie. E tem uma treta icônica de Hollywood entre duas atrizes, duas divas, né? Duas maravilhosas, duas gigantes. São elas a Bette Davis e a Joan Crawford. São atrizes que fizeram sucesso nos anos 1930, 1940, com papéis de destaque, Oscar. E é verdade, ninguém sabe exatamente como que isso começou a acontecer. Parece que, tipo, tudo começou por uma questão de marketing, né? Que é aquela coisa que joga uma mulher contra a outra, aquela famosa rivalidade feminina e tal. E pelo que se aponta, a Bette Davis, ela nasceu numa família muito rica, mas ela não era uma mulher muito bonita. A Joan Crawford era belíssima e nasceu numa família pobre, porém as duas com muito potencial para serem atrizes. Elas foram atrizes excepcionais e muito importantes para a época delas. Daquele sistema de estrela de Hollywood, né? Sim. A própria Bette Davis, ela espalhava até... Gente, a mulher era fofoqueira, tá? Ela espalhava vários rumores que a Joan Crawford, ela dormia com Deus e o mundo. E também rolou uma coisa que ambas se interessaram por um homem chamado Franchot Toner. Não sei como é que fala. Mas ele era um playboy, um ricão lá da época e obviamente não, né? Mas a Joan Crawford se deu melhor, né? Por quê? Porque esse tipo de homem só liga pra aparência. E eu acho a Bette Davis belíssima, Clara, acho ela belíssima, mas pra época parece que ela não era uma mulher bonita, não contemplava, né? Tinha os olhos, né? Que eram icônicos. Ela não era a beleza pro homem branco da época, né? Tem isso. E as coisas pioraram quando a Joan Crawford ganhou um Oscar pelo filme chamado Alma em Suplício, de 1945. Obviamente, a Bette Davis, mais uma vez, agarrou no rancor dela, lá no ranço que ela sentia pela mulher, pela Joan Crawford, e botou mais um pontinho lá. E aí, bem que chegou o momento que ambas completaram ali por volta dos seus 40 anos em Hollywood. Até hoje tem isso, né? Mas acho que naquela época era pior.
aquela coisa da crise da mulher dos 40, que tipo, 40 naquela época já era uma mulher gaga, a gente já tinha tido filho, já tinha feito filme, já tinha feito tudo, já era pra aposentadoria, já era fim de vida, é um negócio muito doido. A gente pensar que eu tô mais perto do 40 do que do 30 e sinto que eu não vivi nada ainda. Mas enfim, como elas passavam por um momento que ambas carreiras estavam em decadência, elas foram chamadas para fazer um filme chamado O que Teria Acontecido a Baby Jane, lá nos anos 60 já. Juntas. E aí os bastidores, vocês imaginam, deve ter sido um pesadelo para a equipe. O pau quebrava. O pau quebrava o tempo inteiro, barraco. Olha a porrada, aí porra na cara dela, e aí, ai, barraco, aí quebra. Briga. E nesse filme, as coisas foram já para uma coisa física, né? Voltamos lá para o Will Smith, né? Que a gente começou com o Will Smith, a gente fecha com o Will Smith, que o ranço não aguentou das duas, começaram já a se estapear. Chegou a um ponto da Joan Crawford pedir por dublê, porque ela estava sentindo sua integridade física em risco. Por quê? Porque a Bette Davis passava uma rasteirinha ali de leve, dava um beliscãozinho, um puxãozinho de cabelo. E aí, assim, eu sei que terminou a parada da mulher lá, da Bette Davis, dando uma bicuda. Eita. Na Joan Crawford, e a outra foi parar no hospital, que não sei o que, o negócio foi tenso. Eu tenho a pena da equipe que lidou com essas duas mulheres, pesos pesados, tanto lá no talento delas, como atrizes, a carreira extensa, maravilhosa, como na troca de soco, né? Quase um ringue, né? Só faltava abrir um ringue. Mas, o que aconteceu? O quê? Apesar de toda essa loucura nos bastidores, o que aconteceu? O que aconteceu? O filme teve uma grandíssima repercussão e rendeu a Bette Davis uma indicação ao Oscar por esse filme, o que tornou uma das grandes recordistas de indicação, e ela não ganhou, infelizmente. Sim. Inclusive, a Joan Crawford ficou enciumada, ficou louca de ciúme por causa dessa indicação, e aí decidiu gongar a Bette Davis, né? Porque quem ganhou foi uma outra atriz, que foi a Anne Bancroft. Bancroft, não sei como é que fala também esse sobrenome. E a mulher não foi, essa atriz não foi. Aí a Joan Crawford entrou na frente da Bette Davis para fazer um discurso em nome da atriz, que ganhou o Oscar e não foi. Barraco, como sempre, né? E tem uma frase célebre. Em 1977, Joan Crawford morreu. Alguém tinha que morrer primeiro, né? Porque daqui a pouco as duas iam morrer juntas, ser enterradas as duas juntas, né? Brigando. Imagina morrer, ficar lá brigando dentro, o esqueleto lá brigando dentro dos caixões, meu Deus. Mas a Bette Davis deixou um recado, né? Que é uma mensagem que já foi repercutida em várias séries e filmes que eu já vi. E que agora preste atenção, se você vê uma frase parecida com essa. Não se deve falar mal dos mortos, somente bem. Ela está morta. Bom, fim. Foi isso que a Bette Davis falou. Achei pesado. Parece até um pouquinho de comemoração, tipo, cara, ela morreu antes de mim, eu consegui vencer nisso. Parece um pouco isso, é uma rivalidade de outras vidas, gente. Deve ter sido isso. Mas essa é uma treta bem boa e cheia de elegância. Sim. Duas Icônica, divas, né? duas grandonas. Tem até um filme que fizeram recentemente sobre a relação delas, que é com a Susan Sarandon, não é? Eu não assisti esse filme, mas é uma Deve ser parte bom. da história interessante, assim, pra ver sobre essas duas lendas. Bom, estamos chegando aqui no final. Ficou com vontade de socar alguém? Não. Instigou a Não. dar um soquinho na cara de alguém? Não, e você? Arrumar treta com alguém? O tempo inteiro, né? Eu olho pro desconhecido na rua, quero arrumar treta com ele. É verdade. Nem sempre. Vamos perpetuar a paz, né? Por hoje, pelo menos por hoje. Vamos ficar aqui em paz. E vocês, obrigado por ter ficado aqui com a gente. Se vocês gostaram de tretas, gente, tem infinitas tretas. A gente pode ficar horas, dias, semanas, meses falando sobre treta de cinema. Se vocês quiserem uma parte 2, é só avisar pra gente, que a gente faz com o maior prazer. Sim, tem muita treta pra falar ainda. Obrigada por ouvir, gente. Obrigado. Um abraço. Até mais. Não briguem. Muito obrigado, boa noite.